A graça e paz a todos. Deus seja louvado e engrandecido, pois somente Ele é digno de ser adorado e de ser exaltado. Toda glória e toda honra seja dada àquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje se encontra à direita de Deus, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela sua vida. Amém, queridos? Mateus 8,14. Mateus 8, versículos 14 ao 17. Glória seja dada a Deus. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele, que estava de cama e com febre. E tocou-lhe na mão, a febre a deixou, e ela se levantou e o servia. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Oremos. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu oro repreendendo toda ação maligna, satânica e demoníaca. Homens e mulheres levantadas por demônios para que a mensagem não chegue aonde tem que chegar, sejam repreendidas agora pelo Senhor Jesus. Em nome de Jesus, todo impedimento caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada a Deus. Amados e queridos, nós vemos um texto maravilhoso da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos aqui diante de alguns milagres que Jesus ele fez. A palavra de Deus diz que se fosse colocado tudo aquilo que Jesus ele fez, não teria papel no mundo para escrever, para descrever os milagres, as curas, as libertações. Perceba que Jesus, ele, ao adentrar a casa de Pedro, Jesus vai observar. Jesus viu a sogra de Pedro com febre, acamada. Jesus é um grande observador. Jesus hoje, através desta mensagem, ele chega até você, dizendo para você, eu estou te vendo. Jesus, ele é um observador. Perceba que Pedro, ele traz a presença de Jesus para dentro da casa dele. E ao trazer a presença de Jesus para dentro da sua casa, os seus foram tocados. Perceba que a sogra de Pedro foi tocada por Jesus. Jesus a viu e foi ao encontro dela. Jesus hoje quer ir ao teu encontro através desta mensagem, no nome de Jesus. Jesus vai ao encontro dela e Jesus toca nela. E o texto deixa bem claro que a febre a deixou. Basta um toque de Jesus. Basta um toque de Jesus. E os milagres acontecem. O sobrenatural acontece. Nós estamos falando da pessoa de Jesus, aquele que trouxe vida a Lázaro depois de 4 dias. Nós estamos a falar sobre Jesus Cristo, o nome acima de todos os nomes, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ali, a sogra de Pedro, que estava com febre, ao ser tocada por Jesus, ela é totalmente restaurada. E no mesmo instante, ela se coloca de pé e começa a servir
a Jesus. Jesus quer te curar para que você comece a servi-lo, para que você comece a fazer aquilo que você foi designado para fazer. Jesus, ele é um grande observador. As circunstâncias da nossa vida estão sendo todas observadas por Jesus. Jesus Cristo, ele adentra na casa de Pedro e observa a sogra de Pedro. A sogra de Pedro em nenhum momento pede ajuda a Jesus, mas Jesus, ele vai até ela e presta a ajuda. Jesus a cura. Jesus simplesmente tocou nela e ela se pôs de pé. O toque de Jesus, queridos, é poderoso. O toque de Jesus, ele restaura, transforma, muda. Jesus, ele está pronto para te ajudar. É necessário crer, é necessário acreditar, é necessário deixar de lado a incredulidade, é necessário se pôr e se portar como alguém que crê no poder de Jesus. O milagre acontece porque nós estamos falando de Jesus. Jesus, ele é aquele que faz o impossível. Jesus é aquele que andou por cima do mar. Jesus é aquele que trouxe vida a Lázaro depois de 4 dias. Jesus é aquele que se move onde ninguém pode se mover. Jesus é aquele que entra nas circunstâncias ao qual, aos olhos humanos, está perdido. Jesus, ele entra onde ninguém pode entrar. Jesus, ele entra em lugares que ninguém pode entrar. Jesus, ele transforma o coração das pessoas. E ali Pedro traz Jesus Cristo para dentro da sua casa e Pedro traz Jesus Cristo para dentro da sua casa e aqueles que precisam e aquela que precisava de cura foi curada, foi tocada por Jesus e se colocou de pé. Porque Jesus cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Jesus é aquele que deu a vida por nós e verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados. Creia no Senhor. Creia. Creia na cura, na libertação, na transformação. Jesus Cristo, ele tem poder para fazer o milagre acontecer. Jesus Cristo, ele opera. Deus seja glorificado, exaltado. Nós vemos Jesus Cristo um observador. Jesus Cristo, ele é o observador. Jesus Cristo, ele observa as circunstâncias, os momentos. Nós vemos Jesus quando ele fica e ele ordena que os discípulos entrem no barco, porque ele não iria naquele momento. Ele estava despedindo a multidão e ele subiu para orar. Jesus sobe para orar.
Mas em nenhum momento Jesus deixou de olhar os discípulos, em nenhum momento Jesus deixou de observar o que estava acontecendo com os discípulos. O texto diz que o vento era contrário. Mas chegou um tempo em que Jesus observou que se ele não agisse, poderia acontecer alguma coisa com os discípulos. E Jesus, ele vem por cima do mar. Talvez para muitas pessoas tudo estava acabado, era ali, iriam morrer. Talvez os discípulos estavam pensando que iriam morrer. Mas Jesus, ele vem por cima das águas. Nós estamos falando de Jesus, aquele que tem poder para fazer o que quer, como quer. E ali nós vemos, o texto diz que ao cair da tarde, as pessoas começaram a trazer os endemoniados, os enfermos, e Jesus expulsou todos os demônios. Traga Jesus para dentro da tua casa e os demônios vão ser expulsos por Jesus. Traga Jesus para dentro da sua casa e as enfermidades serão curadas em nome de Jesus. É isso que eu quero deixar para nós nesse dia. Deus os abençoe. A graça e a paz. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. A paz do Senhor. Deus os abençoe. Fiquem todos com Deus.